Boa tarde a todos e todas e todes, sejam bem-vindos a mais essa live do que o Movimento do Espírito Lilás, em parceria com os demais movimentos LGBTQI+, da Paraíba, com o tema O Amor Faz Revolução. Temos hoje a parceria do Max Castelo e da Gi Carvalho. Seja bem-vindo e bem-vinda. Lembrando a você que está nos assistindo que você pode deixar sua pergunta nos comentários, que após a fala deles, a gente vai abrir justamente o espaço para pergunta. Gi, fica à vontade. Oi, deixa eu tirar só o som do meu celular, senão a gente vai ter um processo de retorno indevido que vai ser complicado. Já tirei o som. Boa tarde a todos os povos, boa tarde a Paraíba querida. Eu sou Gi Carvalho, eu estou coordenadora do Mães pela Diversidade desde 2016 no estado de Pernambuco e também coordeno interinamente o estado da Paraíba. Então, o Mães pela Diversidade é um movimento laico, suprapartidário, independente, todo completamente coordenado e organizado por mães e pais de LGBTs. Eu sou uma dessas pessoas e, por ser do Nordeste, por ser pernambucana, estar bem próxima do estado da Paraíba, eu vi necessidade de estar junto com vocês. E eu acho que uma grande sacada de estar na Paraíba foi descobrir que existiam algumas questões na Paraíba que condiziam com aquilo que eu queria para o meu ativismo. Então, foi fácil chegar. Eu encontrei mães muito empenhadas em fazer um ativismo decente, organizado e muito afetuoso, e me percebi nas lutas delas, nas vivências delas, e abracei, assim, completamente, integralmente, o estado da Paraíba como sendo o meu segundo estado a atuar com Mães pela Diversidade. Como eu sou aqui de Pernambuco, então para mim seria mais difícil, por exemplo, chegar numa cidade como Salgueiro ou Pesqueira, ou aqui cidades que são do estado de Pernambuco, mas que são mais distantes do que estar no outro estado próximo, que é o estado da Paraíba, por exemplo. Então, a partir dessa necessidade de fazer uma militância, um ativismo mais integral, mais afetuoso, de uma escuta mais afinada, eu consegui chegar no estado da Paraíba e reconhecer meus pares. Desde 2017, a gente consegue atuar aí em João Pessoa, principalmente, porque a gente tem um grupo maior em João Pessoa, com um pessoal bem engajado. Então, a gente teve aí umas ações que a gente fez junto com o Centro de Referência, a gente fez uns trabalhos com algumas mães do estado da Paraíba, a gente teve alguns encontros presenciais. O primeiro encontro da gente foi dentro de uma que eu não sei se é loja de artigos religiosos que tem ali no centro da cidade, que é a Paulus ou é Paulinas, eu não me lembro bem. E aí, o primeiro encontro da gente foi lá naquele lugar, e junto com outro movimento LGBT de filhos, filhas e filhos, que era o Grupo Diversidade, na Paraíba também. Então, a gente conseguiu fazer esse link e fazer esse primeiro encontro nosso dentro desse contexto de unir as mães aos filhos LGBTs para que juntos a gente conseguisse construir um panorama do estado da Paraíba. Então, a gente teve uma experiência muito exitosa, tem sido um movimento lindo, crescente, a gente tem acompanhado tudo que acontece. Hoje a gente tem um grupo de mães aí, que deve ser formado hoje por umas 12 mães, e nesse contexto a gente também tem voluntariado no estado, que são os parceiros advogados. No caso, a gente tem hoje uma advogada bem engajada que está junto com o grupo na Paraíba. Fora parcerias com os projetos da universidade, a gente tem um grupo que atua lá dentro da universidade, então a gente fez encontro com o Cine Bicha e por aí vai, né? Então a gente está sempre atuando junto da comunidade LGBT da Paraíba.
Eu acho que, para mim, apresentar, eu só preciso dizer isso nesse momento. Qualquer outra dúvida a gente vai tirando durante. Muito obrigado, Gi. Max, fique à vontade para fazer sua apresentação. Compreender o riso e a dor, caminhando lado a lado, ser amigo, irmanado, ser fuzil e ser a flor, seja lá onde for, não perder tua razão, derrama teu coração. Ser canção pelas distâncias, onde a verdade não chega, por caminhos e veredas, no olhar de uma criança. Combater a ignorância, o mundo é uma só nação. Te insurge, faz rebelião. O amor não é egoísta. O amor é socialista. O amor faz revolução. É com esses dois trechos de uma composição de um companheiro nosso, Pedro Munhoz, que eu quero fazer uma saudação aos lutadores e às lutadoras do povo, à comunidade LGBT do campo e da cidade. E a você, Gi Carvalho, uma satisfação imensa estar dividindo essa sala com você. Eu queria fazer uma saudação especial também às companheiras da Maria Quitéria e da Astrapa, que, para mim, em especial nessa conjuntura, é um símbolo de resistência. Bem, eu sou Maxwell, sou do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais aqui da Paraíba, sou assentado no assentamento popular Vanderlei Caixe, no município de Pedras de Fogo, embora que parte das minhas atividades, das minhas tarefas, estão mais no âmbito da cidade. Eu componho a direção estadual do MST pelo setor de formação e componho também a executiva do coletivo LGBT Sem Terra a nível nacional, representando a região Nordeste, como a companheira do Ceará, a Neidinha. Essa é a apresentação, a minha apresentação. Então, eu não sei se a gente entra agora no campo das ações do movimento. É isso? Fica à vontade, pode falar e se apresentar. Bem, o movimento, o coletivo, ele surge, o coletivo LGBT Sem Terra, ele surge em 2015. E ele surge em 2015, depois de 33 anos do MST, mas ele não se dá pela não existência de LGBTs dentro do movimento. Mas na verdade, é porque até então os LGBTs eles não eram vistos como sujeitos de luta, como sujeitos políticos, né? Lhes eram negado essa identidade, embora que nós estivéssemos em todas as trincheiras, né? Em todos os setores do movimento, nós estávamos à frente, nós estávamos em todas essas frentes do movimento. Então, assim, foi um processo de muito estudo, né, de muito amadurecimento, de muito enfrentamento, e eu não quero dizer que isso está sanado, mas a gente vem a cada dia trabalhando e promovendo a formação política da nossa base para que essa identidade ela seja, de fato, respeitada, para que essa identidade, de fato, seja vista enquanto identidade de sujeitos de luta. Nesse período de 2015 para cá, nós realizamos vários processos de formação com as nossas lideranças LGBTs. Essas formações foram feitas a partir da realidade de cada região, e nós também, ao mesmo tempo, fazendo esse enfrentamento e construindo essa compreensão com todos os outros militantes dentro de todos os outros setores. Porque, até então, alguma questão relacionada com a questão da sexualidade era tratada no setor de gênero, mas nós entendíamos que essa questão ela não atendia às nossas necessidades do dia a dia, da repressão,
do castigo que às vezes a gente recebia por ousar assumir a identidade. Então, nós passamos a nos constituir enquanto um grupo de estudo dentro do movimento. E a partir de 2018, na reunião da coordenação nacional ampliada, nós conseguimos, de fato, ser reconhecidos enquanto um coletivo dentro do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Então, nós temos uma cadeira hoje na coordenação nacional, né? Nesse período, conseguimos, porque vocês sabem que todos os movimentos, eles têm princípios e têm regras que são, né, deveramente cumpridas, né? Então, nós também, ao longo desse processo, nós conseguimos fazer com a mudança em algumas dessas regras, né? Algumas dessas normas, né? Para que a condição, a identidade LGBT, ela não pudesse mais sofrer nenhum tipo de preconceito ou de punição, né? Porque até então, antes, nós temos histórias, né, de violência, né, de perseguição política por parte de dirigentes, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a mudar também a compreensão sobre isso. E é claro que nós estamos vigilantes, e é claro que nós temos uma coordenação, nós temos instâncias hoje que estão mais sensíveis, que estão mais, que vigiam mais a fala, o trato, o diálogo, as ações, pensando, né, nessa questão do reconhecimento. E aí nós temos um movimento, né, que, como é que eu posso dizer? Muito plural, né, muito diverso, né, e com como é que eu por ser um movimento do campo, então, assim, há muitas dificuldades da abordagem sobre a questão da sexualidade, né? Então, essa é uma questão que a gente vem perseguindo, né? Elaborando conteúdos, né? E o vídeo e o documentário, ele que a gente acabou de lançar no dia 14, ele expressa isso, ele expressa um pouco dessa nossa trajetória de luta no processo de formação, no processo de reconhecimento, no processo de construção de diálogo, né, e de uma outra concepção do sujeito, né, do indivíduo, das identidades. Então, assim, tem sido uma caminhada bastante, com muitos desafios, mas também bastante vitoriosa, né, dentro do movimento. Muito obrigado, Max. Bom, eu vou convidar para participar, para ser o intermediador entre vocês, o Ilames Gutierrez, que já está aqui presente, e ele vai fazer justamente esses comentários e esse diálogo com o público. O Ilames, agora é com você. Me permita só mais uma questão? Pode falar. Eu esqueci. Eu preparei uma mística, porque em tempos tão duros, nós precisamos alimentar a nossa mística, a mística da nossa luta, para que a gente consiga superar, né, todos esses desafios que a gente tem pela frente. E eu gostaria de pedir desculpas, tá, pela demora em chegar aqui, mas é justamente esse tempo que está meio corrido, e aí a gente não fica meio perdido no tempo, né? Mas aí vamos dar continuidade, falar que hoje também é o dia da liberdade de imprensa, né? Que é muito importante, e dizer que eu acho incrível, porque, assim, muita gente não conhece a luta das pessoas LGBT dentro do movimento Sem Terra. E aí até teve essa questão do documentário agora, que deu visibilidade para essa população. E, Maxwell, eu queria saber uma coisa, como é a questão nacional, essa organicidade? Então, nós temos, o coletivo, ele é constituído de representações. Nós temos
A nível de Estado, os articuladores, que são responsáveis pela construção dos coletivos, e nós temos uma executiva nacional. Essa executiva nacional, ela tem uma coordenação operativa que é formada por 3 pessoas, representando estados, e nós temos a ampliada, que é representando todas as regiões. No caso, eu represento a região Nordeste. Como é muito grande, então são 2 do Nordeste, né? E, bom, dentro da estrutura do movimento, então, nós temos uma cadeira na direção nacional, né? A estrutura do movimento é a coordenação nacional, então nós temos uma representação lá. A forma como nós nos organizamos a nível de coletivo, isso é uma construção do próprio coletivo, porque cada coletivo tem autonomia de se organizar da forma como acha melhor, né? Então, assim, hoje nós estamos perseguindo o fortalecimento da construção do coletivo nos estados, né? Mas, assim, a nível nacional, nós estamos já bem estruturados. Entendi. Acho que respondi sua pergunta. Sim, sim. Não, era justamente isso que eu queria saber. E aí o tema de hoje é o Amor Faz Revolução, e vamos falar também com Gi Carvalho, né? Que é a coordenadora do Mães pela Diversidade, aliás, Mães pela Igualdade, não é? Ah, não, Mães pela Diversidade, tá atrás dela, inclusive. Não, então, ela é coordenadora do Nordeste, né? Do Mães pela Diversidade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do amor fazendo revolução, né? Nessa questão também da família, do pai e da mãe. Tá. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui, dividindo tela com vocês, do Mel, e encontrar Max aqui. Tanta força, tanta luta, tanta história, tanto aprendizado. E onde eu estava que eu não tinha encontrado ele. Tá sem áudio, eu acho. Eu acho que foi vocês que fecharam meu microfone. Eu estou te ouvindo, Gi. Aí, tá me ouvindo? Perdeu alguma coisa? Eu acho que ficou sem áudio. O Williams. Todo mundo tá ouvindo? Como é que tá? Eu estou ouvindo vocês dois. Pronto, eu também estou te ouvindo. Acho que é problema no teu ouvido aqui, no teu áudio. Então é muito... Não estou conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir? Maxwell, tá ouvindo? Sim. Você e Gi. Para mim não tá saindo. Você fechou o microfone. Olha, eu vou continuar falando até que ele descubra o que foi que aconteceu lá com o equipamento dele. Então, o amor já fez uma revolução na minha vida, porque me descobri mãe de LGBT e poder fazer disso um ativismo como eu faço hoje, 24 horas do meu dia, é sinal que a revolução já causou aqui dentro, né? Agora, me unir a outras mães para fazer realmente uma revolução social, aí é onde está a grande pegada desse movimento de Mães pela Diversidade, que me provoca. É um dos maiores desafios que eu tenho, e de forma apaixonante mesmo, porque não é um desafio que me paralisa, não é um desafio que me dá medo, nem me deixa angustiada, muito pelo contrário. Essa revolução que a gente procura construir junto com os nossos pares faz com que eu deseje cada vez mais seguir adiante. Então, é de forma apaixonante que eu me coloco nesse local de Mãe pela Diversidade. Hoje, nós estamos atuando aí no estado da Paraíba, como eu tinha falado para vocês. Mas a minha história com esse movimento começou quando minha filha não morava em Pernambuco e não era na Paraíba que ela estava. Ela estava morando numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então, ela foi para lá para estudar e, dado momento, ela me chamou para me contar. Aqui em casa, ela não tinha ainda declarado a orientação sexual dela e me chamou lá, depois de 2 anos morando fora, e a gente foi ter uma grande conversa sobre
que a gente acha assim, hoje em dia, se ela me perguntasse se era necessária essa conversa, eu ia dizer que não. Mas a gente teve uma conversa, e nessa conversa, quando ela se declarou uma pessoa LGBT, a gente teve uma grande discussão. Então, a partir desse momento, eu que dizia que eu tinha um amor incondicional pela minha filha, que eu faria tudo pela felicidade dela, que a minha casa era a casa que era um arco-íris, eu realmente não fui essa pessoa e tratei a minha filha com desdém e com preconceito, que é pior, né? Quando a revolução que precisa acontecer na minha casa, ela acontece para me mostrar que aqui não precisa ser um templo de preconceito. A gente não precisa, dentro das nossas famílias, tratar a orientação sexual dos nossos filhos como um tabu, como preconceito ou como proibido. Então, não foi assim que aconteceu. Com Suane, eu realmente errei muito, e até certo ponto eu quis me redimir com ela, quis buscar de novo a confiança, o amor, o carinho que eu tinha pela minha filha, e me descobri no meio de um movimento onde outras mães também passaram pelas as questões que eu passei, e encontraram no movimento formas de ajudar outras mães, a partir das suas próprias experiências, ajudar outras mães. Para mim foi um pouco difícil no começo, porque eu vim para o estado de Pernambuco como coordenadora do Mães. O Mães é um movimento que a gente encontra nas redes sociais, mas a gente não abraça nenhuma. Por exemplo, as mães que eu sabia que eram mães pela diversidade estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados. Eu não ia poder abraçar essa mulher, eu não ia poder receber o abraço dela, sabe? Quando você conta para alguém o que dói em você, no mínimo que você quer é que alguém lhe abrace, e eu não tinha esse abraço. Então, eu construí esse movimento aqui dentro do meu estado, eu encontrava essas mulheres que se juntassem a mim aqui no meu estado, eu ia ficar sozinha. Então, foi o grande desafio, a grande sacada da minha vida, foi juntar no meu estado, mas quando eu percebi que ele era enorme, que eu não ia alcançar os 187 municípios que a gente tem aqui, por questões de território, de distância regional, eu encontrei um jeito de fazer isso buscando aí, no estado de vocês. Por isso que até hoje eu atuo no estado da Paraíba. Por quê? Porque na Paraíba eu estava mais próxima e era um movimento que me completava. Por exemplo, existem questões aí que depois eu vou querer saber de vocês, é claro que eu estou aqui também para aprender, para construir com vocês, questões aí que me provocam. Por exemplo, vocês têm uma lei aí, municipal, estadual, que é a lei da aplicação dos cartazes, né? Então, isso aí me deixou tentada a estudar, a querer saber como é que funciona, como é a regulamentação dessa lei. Funciona de fato? Por que a gente não pode replicar ela em outros estados? E vamos fazer isso em outros municípios? E por aí vai, porque a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Então, eu me descobri uma ativista forçadora, curiosa, interessada em modificar o meu modo de agir e de pensar para poder tentar, com isso, ajudar a mudar a cabeça do social, ou transformar o mundo em um local mais seguro para minha filha. E quando a gente descobre, essa semana, inclusive, estava falando com uma amiga, eu podia ter sido uma militante no meu ambiente, apenas na minha zona de conforto, dentro da minha casa, cuidava da minha filha tem passabilidade, é uma mulher lésbica, mas eu reconheço o local de privilégio dela, ela reconhece também. De certa forma, não é apontada na rua por ter estereótipo, que é um cúmulo absurdo alguém hoje em dia ser julgado pelo estereótipo, então minha filha não passaria por isso, e estava tudo bem, e isso também era louvável, porque isso também é ativismo, eu defender a minha cria e eu, de certa forma, nas redes sociais, fazer o meu papel de mãe, mas isso cresceu absurdamente, sabe? O Mães pela Diversidade tomou uma proporção tão grande, que às vezes eu me pego pensando, meu Deus, o que é que essas mulheres estão achando que elas estão fazendo? Porque a gente está se juntando, feito formiga, sabe? E assim, parece que quanto mais a gente vê o mal se sobressair, apontar no horizonte, mais a gente se junta, mais a gente se agarra ao desejo de ver realmente essa transformação social. Então, para a gente é louvável saber que existe MST LGBT, saber que existem indígenas LGBT, saber que existem povos diversos, onde a gente pode, sim, levar o nosso amor e fazer dele essa revolução que a gente espera para o país. O que nós não vamos fazer, isso nós gritamos todos os dias, estamos gritando toda hora, nosso orgulho pelos nossos filhos,
o nosso amor pelos nossos filhos, e não de forma a dizer para você que a gente está querendo romantizar a maternidade de ninguém, não. Quem sabe que tem muita mãe, muito pai, me desculpa a expressão, mas é FDP, sabe? Mas no nosso caso, o que a gente quer de fato é dizer que nós estamos juntos, sim, não vamos recuar, não vamos admitir o fascismo, não vamos admitir preconceito. Com o meu filho, minha filha e meus filhos, ninguém mexe. E não brinque não, porque, olha, é uma revolução de mães que vocês vão encarar por aí. A gente tem um QG muito bem preparado, munido de muito amor. Mas também ninguém é fraca, não. Ninguém vai ficar nessa de chorar, não, apenas não. A gente vai se juntar, mas organizadamente, para fazer realmente o que tem que ser feito, cobrar desse país que as coisas mudem, que melhorem, porque do jeito que está, não dá. Sabe, a gente não pode esperar que venha uma pandemia, por exemplo, para a gente estar aqui falando com o MST LGBT. A gente tem que sair de casa logo, mostrar para todo mundo quem nós somos, porque quem nós somos precisa ser visto. Outro dia, uma conhecida nossa, eu estou me estendendo muito para lá, mas eu acho muito importante falar, sabe, Maxi, que o que a gente tem que destruir, de fato, nesse país é uma tal de uma política da invisibilidade. O LGBT tem que deixar de ser essa pessoa que todo mundo esconde, que as famílias escondem, que os vizinhos não querem que faça festa, que não querem ver sair enfeitado, maquiado, ou fazer seus grandes bailes. Não é assim, essa política tem que acabar, a gente tem que buscar políticas junto para a gente entender qual o mecanismo que a gente tem que usar para viver nesse país, porque esse país pertence a todo mundo que paga seus impostos, todo mundo que faz seus corre para trabalhar, todo mundo que está aí, ó, nas filas da Caixa Econômica esperando seus recursos emergenciais de pandemias para viver, mas nós estamos juntos e isso precisa ser dito. Se eu estou aqui em Pernambuco hoje, ainda lutando pelo estado da Paraíba, é porque na Paraíba a gente precisa realmente fortalecer essa frente, esse fronte, entendeu? E fazer realmente com que outras mães descubram que existe sim criança LGBT, existe sim adulto LGBT, existe sim famílias LGBTs, porque hoje a gente vai encontrar LGBT em todos os espaços, porque é isso que a gente quer, ocupar. Oi, Max? Pode, Will? Claro, por favor, me ajude. Tá. Pois é, então, por que a gente... E aí, assim, o amor faz revolução, sim. Não existe nenhuma contradição nisso, né? É por isso que nós estamos discutindo diversidade sexual no MST, porque nós precisamos reconhecer as pessoas enquanto sujeito de luta, né? Porque nós precisamos fortalecer, né, a classe trabalhadora nas suas identidades, justamente para se contrapor um governo, né, a uma sociedade, né, dominada pelo patriarcado, né, dominada pela elite branca, né, dominada pelo racismo, dominada, né, pela LGBTfobia. Então, nós precisamos construir alternativas, né, para sanar, né, com essa dívida que nós temos com o sujeito LGBT. E o MST vem fazer essa discussão, né, para dentro do seu movimento, porque não é possível só lutar por terra, né? A nossa luta não pode ser só pela terra. A nossa luta tem que ser pelos sujeitos, pelas suas identidades, né? Para que a gente possa estar construindo territórios livres de preconceito, né? Territórios livres de homofobia, de LGBTfobia. Porque o movimento que se projeta na construção de uma sociedade nova, né? Na construção de um mundo igual, ela não pode trazer no seu bojo tanto preconceito e tantas ações que inviabilizam as identidades, seja ela negra, seja ela LGBT, seja ela indígena. Então, nós temos que mudar as compreensões e para isso nós precisamos pensar estratégias para dentro e para fora do movimento.
É claro que a nossa ação, o nosso coletivo, ele ainda não tem uma visibilidade para fora do movimento, porque é, é, eu tive uma vida muito urbana, e há 7 anos eu estou no MST. Então, eu abracei, eu assumi a identidade sem terra. Mas dentro do movimento, essas coisas não eram tratadas, e muita gente saiu do movimento, saiu de suas famílias porque sabia o que poderiam passar dentro do movimento, né? Então, assim, durante esses 5 anos que a gente tem essa perspectiva de estar construindo, de fato, né, os territórios livres onde as pessoas possam viver de forma livre, né, possam amar quem elas desejam amar, sem nenhuma restrição ou sem nenhum medo de sofrer qualquer tipo de penalidade ou violência ou qualquer outro sentimento dessa natureza. Mas para fora nós também precisamos construir essas alianças, né, com os movimentos, né? Porque a conjuntura que está posta para nós é de um governo neoliberal, um governo fascista, um governo, né, que ressalta, que acirra a luta de classes, né? E não se enganem, nós só temos duas classes no Brasil: é a classe trabalhadora e a classe opressora. E nós precisamos nos identificar de qual dessas duas nós somos, né? Para poder fazer enfrentamento a esse projeto neoliberal, a esse projeto genocida, fascista, que vai negar a nossa existência. Vai negar a existência do negro, vai negar a existência LGBT, vai negar a existência das mulheres, e nós precisamos combater isso e construir alianças para fortalecer a nossa luta, né? É chegado o tempo, eu acho que o Max vai concordar comigo, é chegado o tempo em que ou a gente mostra que essa frente, ela é grande, ela é uma soma de várias frentes, ela é a soma de todos os movimentos, ou a gente não vai tomar esse país de volta e a gente vai viver sendo oprimido. Porque esse hoje o grande lance desse desgoverno. Quando o Max começou a falar, eu tive vontade de rir, quando ele fala do fascismo, quando ele fala disso, opressor, não sei o quê, tem tanta coisa aí para somar nesse desgoverno que a gente está vivendo hoje, que eu nem sei, acho que a gente ia levar o dia inteiro arrumando nome para o que eles são de fato, assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não adianta a gente botar energia neles, não, que a gente tem que trazer essa energia para nós, fazer com que os movimentos decidam realmente se dar as mãos e realmente acamparem para tomar esse país de volta. Nós precisamos tomar esse país de volta. E não dá para esperar, não dá. Infelizmente, ou isso acontece logo, ou a gente vai perder mais 30 mil vidas, porque é por aí que está indo, sabe? Essa semana, o ex-ministro que passou por aí falou em 100 mil vidas perdidas com a pandemia. Meu Deus, gente, ele vai esperar isso acontecer. Então, assim, essas vidas que estão se perdendo são várias. A gente não sabe nem denominar ela por movimento, por classe, por orientação, identidade. Não dá. Eu só sei que tem mais de 30 mil famílias chorando, e se a gente não fizer algo muito grande nesse momento, grande ao ponto de... A grandiosidade que eu vejo nisso é a grandiosidade dos movimentos unidos, unificados, sabe? Porque se a gente não colocar toda a energia da gente nisso agora, não adianta a gente reclamar depois. Não vai adiantar reclamar depois, entendeu? Então é preciso urgentemente. Eu estou assim, essa semana, por exemplo, eu estou impactada porque essa semana a gente fez live com o movimento indígena, povos indígenas. Hoje a gente está aqui com vocês, aí da Paraíba, falando com o MST. Toda hora a gente está procurando falar com alguém, moradores de rua, e toda hora. Então, assim, o que eu estou vendo é um apelo muito, eu quero que vocês tomem isso para vocês, é um apelo muito, muito carregado de emoção e de afeto, mas de um desejo enorme de ver esse país voltar para as mãos de quem tem que cuidar dele, sabe? E isso não é um desejo individual, não, é um desejo coletivo. Como eu comecei a falar aqui para vocês, o Humanos pela Diversidade tem uma história de não ser um movimento político,
não tem partido, nós não temos religião, nós somos muitas, estamos em quase todos os lugares, mas queremos estar do lado de quem é correto, de quem preza pelo direito humano de verdade, pelo direito à vida. Eu não quero uma rua onde meu filho possa circular, sabe, Maxi? Eu não quero morar em Olinda, então aqui em Olinda é capaz das pessoas oferecerem para os meus filhos uma rua para eles brincarem em carnaval. Eu não quero isso. Eu quero um país, uma cidade, um município, um estado, onde os meus filhos possam sair e voltar íntegros para casa, sem serem agredidos, sem serem humilhados, que tenham direito a trabalhar, que tenham direito a estudar, que tenham direito a viver, minha gente. É tão simples isso. Só que a gente está num momento agora que nem direito à vida a gente tem. A gente não tem a opção à vida, porque a vida está sendo analisada por quem devia estar cuidando de nós. Gostaria de pedir desculpas, o problema no áudio era aqui mesmo. E aí eu já resolvi. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, tudo bem. Então, e aí eu queria aproveitar para perguntar como é a questão como é a ligação do Mães pela Diversidade com o movimento LGBT local. Paraíba? E Pernambuco. Deixa eu falar Paraíba, então. Pernambuco, a gente tem uma relação boa com os movimentos, mas a gente reconhece muito, muito, e assim, toda hora eles estão apontando para a gente o nosso local de fala. Então, eu posso compreender, entender, saber das dores do LGBT, mas eu jamais vou ocupar o espaço de um LGBT, porque eu sou mãe da LGBT, e não sou LGBT. Acontece, a gente incorre também nesse meio. A gente lida com mães que são mães de filhos LGBTs e que são LGBTs, que não é o meu caso. Mas aqui em Pernambuco, o movimento aqui ele é instituído há muitos anos, tem uma longa história de conquistas, de luta. Então, para nós aqui, o nosso espaço é limitado por ações de enfrentamento, de promoção e proteção, mas quase nunca a gente ocupa, por exemplo, o espaço de movimentos LGBT, a não ser convidados por eles para somar em alguma atividade, certo? Agora, aí na Paraíba, a gente começou esse processo de construção do movimento e, por incrível que pareça, de 2 anos para cá, a gente encontrou uma maior proporção, um maior número de mães de pessoas trans menores de idade. Então, essa peculiaridade, essa identidade do grupo aí, que é bem uma regionalidade, no meu caso, assim, eu costumo dizer, para as coordenadoras nacionais, é uma questão regional da Paraíba. Essas mães, elas não, como eu falei no começo, elas não querem ter exposição ou visibilidade para não colocar o filho em situação de exposição e vulnerabilidade. Então, a gente faz um recorte mais sereno, mais aqui na retaguarda, existem uns encontros, sim, existe uma mãe aí no estado da Paraíba que se chama Maria Pontes. Essa é a mãe que a gente depois vai mandar para vocês os contatos, e quando vocês souberem alguma outra mãe que queira fazer parte do grupo, é através dela que entra no grupo. Então, a gente ainda tem reuniões que são só de mães, onde as mães se comunicam, estabelecem suas ações e como vão agir. Essa é a única mãe que eu tenho a liberdade de dizer a você que é uma mãe que hoje poderia estar aqui falando pelo Mães da Paraíba. Então, quando tem alguma ação aí no estado, geralmente ela é acionada para fazer, entendeu? Mas, como isso circula entre o meio LGBT, eu não vi as mães ainda somarem com grandes movimentos. Eu não sei esse da universidade, que é o Meninas. Não, tem um grupo no Instagram chamado... Oh, meu Deus, eu vou me lembrar agora, se eu não lembrar, eu falo para vocês. Mas os meninos são ligados à Universidade Federal, que fazem um Cinebicha. E aí tem também o pessoal, tem umas lives que estão fazendo na terça e na quinta-feira, se eu não me engano, que aí a gente tem mãe inserida nisso, certo? A gente tem uma psicóloga, que é voluntária nossa, Luciana Ribeiro, e tem uma advogada, que é Laura, que também está aí, que é advogada do grupo. Então, elas estão ainda, eu digo assim, que faz 2 anos que a gente está na Paraíba, quase 3, mas a gente ainda está engateando aí, sabe? A gente está encontrando as mães, formando o grupo,
tentando fazer com que elas se empoderem dessa causa e sigam adiante. É isso. Mailton vai colocar aqui na tela o link para o pessoal acessar o documentário, certo? O Amor Faz Revolução. Que no caso é LGBT Sem Terra, o Amor Faz Revolução. É o nome do documentário do Movimento Sem Terra. Tá aí na tela o link para quem quiser acessar, para poder ver esse trabalho maravilhoso. Inclusive, Maxwell aparece, não é, Maxwell? Sim. E deu sua contribuição também. É a minha foto lá. O que é que você poderia falar sobre esse documentário, Maxwell? Como eu disse antes, o instrumento, né? Na verdade, o documentário é uma ferramenta, é um instrumento para o trabalho mais formativo do coletivo. E também é um registro da história, né? Um registro de tudo aquilo que a gente fez ao longo desses 5 anos. Nós agora estamos na produção de um livro também, que vai estar registrando, né? Algumas das ações que foram feitas, inclusive vai trazer algumas histórias de vida, né? De alguns LGBTs sem terra, né? Mas o vídeo é isso, é concretizar tudo aquilo que a gente fez ao longo desses 5 anos, através de várias ações, seja elas de formação, seja elas no processo da organicidade do coletivo, da construção dos coletivos estaduais, né? E também é muito interessante você ver no vídeo o crescimento das pessoas, né? O que são os LGBTs de 2015 para cá, né? Como nós éramos de 2015 antes e como nós somos de 2015 para cá. A partir do fortalecimento da nossa identidade, a partir do nosso fortalecimento enquanto sujeito de luta, e que a gente passa a expressar o direito, né, da nossa existência como sujeito LGBT dentro do movimento, né? Então, assim, o documentário ele traz um pouco desse sentimento, né, da luta, né? Bom, é isso. Foi construído pela Brigada Coutinho, que é do setor de comunicação do MSP, então é uma produção também nossa nesse sentido, né? E foi exatamente pegando momentos da nossa existência, do nosso processo de formação política, né? Enquanto sujeito sem terra. Né? E eu ainda acho que o movimento sem terra, os LGBTs do movimento sem terra, ainda são muito invisibilizados, assim, até para a comunidade LGBT em geral. Porque, assim, para mim mesmo, eu estou no movimento já faz alguns anos. E o que ocorre? Eu só vim conhecer quem eram os LGBTs do movimento sem terra num evento nacional que teve lá na UFPB. E aí foi falar, teve discurso e tudo mais. Mas, assim, para a gente que está na base mesmo, a gente não tem esse contato de dentro do movimento LGBT, entendeu? O contato que tinha era Luciano Bezerra, né? E que trazia esse muito conhecimento que ele tinha para a gente. Falar um pouco sobre redes sociais. Agora a gente vai ler um comentário, certo? E que, na verdade, é um questionamento para vocês. Olha, Cleudo, primeiro gostaria de saudar o companheiro Max e compartilhar a felicidade de sua participação aqui conosco. Max, gostaria que você falasse um pouco dos caminhos que poderemos trilhar conjuntamente para que essas múltiplas identidades sejam respeitadas, tanto no campo quanto na cidade. Pode responder, Max? Sim, sim. Vejamos. Nós precisamos... E aí, Will, eu vou te dizer uma coisa, que porque tive uma trajetória também muito na cidade, mas os LGBTs do campo, eles estão conhecendo os movimentos da cidade agora. E não é porque o movimento da cidade não tem a visibilidade, é porque eles estavam com tanto medo, eles estavam tão escondidos,
E quando a gente começa essa discussão, eu fico estarrecido, porque pelo fato dos meninos não conhecerem os movimentos, não conhecerem as articulações nacionais, mas é um mundo muito novo para eles ainda. Agora que eles estão passando a ter essa relação de movimento com a cidade. Respondendo à pergunta de Cleudo, eu disse: Cleudo, sua pergunta é muito boa e eu quero reafirmar aqui. A luta, ela é da classe trabalhadora. Agora, é muito importante, sim, a gente reconhecer as nossas identidades, porque a nossa diversidade que enriquece a luta. É a nossa diversidade que enriquece as alianças. E é tudo isso que constrói, né? Que constrói essa aliança de forma tão plural, onde a gente se alimenta com os saberes um do outro. Então, o mais importante agora é a gente cortar as arestas, né? Pensar na conjuntura que a gente está vivendo como um desafio para a classe trabalhadora, né? Pensar que nós estamos enfrentando um governo neoliberal, fascista, e que vai e que tem dado os passos na negação da existência de uma população que, ao longo da história, foi colocada à margem das políticas públicas, e nesse campo, os LGBTs, nós LGBTs, não somos os privilegiados, porque esse governo já mostrou a sua cara. E ele também elegeu a população negra, a população indígena e as mulheres como o público-alvo que ele quer atacar e que ele está atacando. Então, aí, é assim, eu não gostaria de fazer uma análise de conjuntura aqui, até porque o tempo não nos permite, mas a gente pode fazer uma retrospectiva rápida do corte do orçamento para as universidades, do congelamento para a saúde, do congelamento para a educação, do congelamento e retirada dos recursos para os programas sociais e, definitivamente, acabou com o programa de reforma agrária. Para nós, do campo, nós já entendemos que a reforma agrária nós não fazemos sozinhos no campo. Nós precisamos de alianças com a cidade para poder construir a reforma agrária popular que o Brasil precisa. E nós também já dissemos isso, que a reforma agrária é uma saída para amenizar muitos dos problemas sociais que nós temos no Brasil, né? A tarefa do MST, e aí por que a gente discute diversidade sexual no MST? Porque a nossa luta não é só pela terra, porque a nossa luta não é só na produção de alimentos saudáveis para distribuir para a cidade, porque a nossa luta também é pelo reconhecimento dos sujeitos de luta, é pelo fortalecimento da classe trabalhadora, né? E é pensando nessa perspectiva é que nós vamos estar construindo, né, esse enfrentamento e as alternativas para enfrentar, né, toda essa conjuntura que a gente está vivendo, né, toda essa retirada de direito, a repressão que está voltando, né, querem nos colocar no armário, porque querem negar nossa existência. Mas voltar para o armário é um retrocesso para nós. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que fazer o enfrentamento devido para continuar garantindo todas aquelas conquistas que a gente teve. Se o momento não nos permite ganhar conquistas, mas ele permite criar uma resistência ativa que possa garantir as conquistas daquilo que a gente já tem. E nós do MST, o coletivo LGBT do MST, está muito aberto para construir essas relações. Nós temos dialogado muito com a Andra, nós temos dialogado muito com ela, com a... Ai, meu Deus, a outra articulação, eu esqueci o nome agora. A BGLT? A BGLT, como eu disse, para os LGBT Sem Terra, para mim, que já tem um tempo, é um campo
campo novo de diálogo, então, mas nós estamos avançando, nós queremos fazer essa construção, até porque entendemos que essa luta ela é da classe trabalhadora, ela é uma luta de classe. Então, nenhum de nós isoladamente vai avançar, ou vai conquistar, ou vai chegar a lugar nenhum sozinho, né? Então, é preciso, de fato, construir. É preciso construir. Eu sei que não é fácil, né? Nós temos as nossas individualidades, né? Nós temos as nossas... Cada movimento tem suas especificidades, mas a gente precisa superar algumas coisas que eu sei que existem, né? Nós não podemos alimentar o que há de pior. Nós temos que... uma coisa que uma companheira sempre diz, que é a Estela Isabel, que eu admiro muito, ela diz que o que nos une não pode nos separar. E é verdade. É verdade. Então, o MST ele tem pensado muitas ações nesse período de quarentena. A gente sempre diz assim, fique em casa, mas não fique em silêncio. Porque a nossa tarefa, a tarefa hoje do movimento é plantar alimentos saudáveis para distribuir com a cidade. E aí, um dos principais princípios que nos motiva a fazer isso é a solidariedade. E para nós, solidariedade não é doar aquilo que sobra, mas é o que nós temos. Então, nós estamos plantando muito para poder dividir. Nós precisamos criar uma rede de afeto, né? Junto com todos os LGBT. E, nesse caso, a gente sabe que existe alguns que estão numa situação muito mais vulneráveis, né? Os trans, né? Então, assim, estão enfrentando situações muito mais complicadas. A questão da violência, para nós também há uma preocupação grande com a violência, porque a quarentena, para nós também, ela pode ser ela representa uma fragilidade nesse sentido, porque alguns LGBTs estão voltando para o campo, para a casa de suas famílias, e eles também estão sujeitos à violência. Então, nós estamos, junto com o Coletivo Nacional de Mulheres Sem Terra, fazendo uma campanha contra o vírus e contra as violências, né? Nós estamos também fazendo formação virtual com a nossa base, nós estamos fazendo, e aí, nesse sentido, eu quero parabenizar o MEL, que, diante de uma conjuntura tão difícil, tem criado esses canais de diálogo, de debate, de reafirmar a luta do movimento LGBT da Paraíba, e isso, gente, tem uma dimensão, tem uma importância que às vezes a gente nem se dá conta, mas é muito importante. Parabéns mesmo por essa iniciativa. Agradecer em nome do Mel. Então, a gente está aqui nessa live e a gente está acompanhando todos os comentários que estão acontecendo nas redes sociais, certo? E aí, quem quiser interagir conosco, é só mandar mensagem, só comentar na live, e aí a gente vai ler outro comentário que, na verdade, é uma pergunta para vocês dois, tá certo? Tá. Comitê UFPB pela Democracia em Defesa da Educação. Pergunta para os dois debatedores. O racismo, a LGBTfobia e o classismo, como articular a luta contra essas opressões? Olha, muito importante. Sim. E eu esperando aqui que Max fizesse essa fala, já emendasse na dele, porque já estava no mesmo caminho. O que a gente precisa fazer? A gente junto precisa fazer, porque o que a gente precisa primeiro é juntar, né? Eu acho que, mais do que nunca, essa luta individualizada dos grupos, nós somos muitos e, ao mesmo tempo, nossa luta é única, sabe? Cada um com sua especificidade, como o Max colocou bem, assim, cada um com sua subjetividade, mas, nesse momento, o que a gente tem que ter um foco comum. A gente tem que ter um foco comum. E, na verdade, nós temos esse foco. Eu não consigo ser mais explícita. Nesse momento, eu falei, inclusive, para o Max, antes da gente entrar no backstage, não foi? A gente, além de estar tendo que se proteger
de uma pandemia, a gente tem que lutar contra uma praga, né, que assolou o Brasil. Então, não tenho o que falar sobre isso, eu já falei aqui, é uma soma de articulações que tem que ser feita. Eu acho que, a princípio, eu gosto muito da fala do Marx quando ele diz a respeito da postura da sociedade contra o LGBT nesse sentido, porque realmente a pandemia faz com que vários LGBTs voltem para dentro das suas casas, porque estão sem ter. Travou aqui. Acho que travou a live. Tudo bem, Maxwell? Tá ouvindo? Tô. Acho que travou. Mas aí você pode dar a sua resposta enquanto ela está consertando essa questão. Olha, a pandemia, ela escancara para nós a face de uma sociedade racista, homofóbica, e ela acentua a luta de classe. Então, eu acho que nós já temos muitos caminhos, eu acho que nós já temos muitas coisas pensadas, elaboradas para enfrentar. Então, o que nós não podemos é calar nesse momento. Nós não podemos mais ficar calados. Nós precisamos reagir. Não é só contra a questão do racismo, da LGBTfobia, mas é o nosso povo. Nós somos sementes, nós somos herdeiros do povo indígena. Nós somos sementes, herdeiros do povo negro. Então, nós não podemos mais silenciar diante do genocídio, diante da matança do povo indígena e do povo negro. É o nosso povo, somos nós. Eu não estou distante disso, eu não posso me negar, eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo comigo, com o meu povo. Então, nós precisamos ir para o enfrentamento, sim. Sabe? Nós precisamos pensar uma estratégia de guerra para combater isso, sabe? Porque as pessoas, elas, de certa forma, nos últimos dias, o que a gente tem visto é uma investida contra as populações indígenas e a população negra, e nós vamos calando, nós vamos permitindo, sabe? Então, nós temos que nos levantar contra isso, sabe? Porque nós somos a população eleita pelo fascismo, pela elite branca, pelo patriarcado, sabe? Nós somos os eleitos para morrer. Eles querem, de qualquer forma, ou nos levar de volta para a senzala ou para o armário. E nós não podemos mais retroceder. E para isso, nós precisamos reagir. Certo? E reagir com ações concretas, né? Botar a cara no mundo, sabe? Os movimentos, eu sei que os movimentos estão fazendo muitas ações, são denúncias na corte americana, denúncias em vários setores da sociedade, né, em algumas instituições internacionais, mas a gente precisa urgentemente pensar numa ação concreta que freie, né, essas iniciativas truculentas que estão vindo nessa conjuntura. Então, eu acho que essa pandemia, ela escancara a face, né, dessa sociedade, né, preconceituosa, dessa sociedade homofóbica, racista. A pandemia, ela traz esse lado positivo, que é deixar essas pessoas nuas, né? Então, nós não precisamos inventar a roda. Nós já temos muita coisa, nós só temos que colocar em prática, sabe?
Nós já vemos há muito tempo construindo a resistência. Então, a gente precisa resgatar as nossas ferramentas de luta e ir para o enfrentamento desses grupos. Entendi. Eu não sei como é que está o nosso tempo, se a gente já vai se despedir, porque, se for, eu não sei se Gi vai voltar. Eu estou esperando ver se Gi volta para a live. Mas aí a gente já está chegando a 1 hora de live, né? Já passaram mais de 100 pessoas pela live, já viram essa live. Teve um momento que tinha mais de 30 pessoas online assistindo essa live. E a gente vai ler alguns comentários. Eu não sei se você falou em uma mística, não foi isso, Maxwell? Aí eu ia esperar se Gi viesse, a gente poderia fazer, né? Os 3. Não necessariamente não é uma... Foi só, é um cenário, mas é uma mística. Tá, entendi. Bota o comentário na tela, produção. Maria Pontes. Gi, maravilhosa, minha inspiração. Tem algum outro comentário? Ana Paula. Se fere a nossa existência, nós seremos resistência. Max, te amo. Olha, Max, Ana Paula mandando um recado para você. Lá do Ceará. Olha, direto do Ceará, assistindo a live. Mais algum comentário, produção? Marli, do Maria Quitéria. Lembrando que as Quitérias também estão usando a live para abrir conversa LGBT, isso mesmo. Está tendo toda semana live no Mel, no Facebook do Mel e do Maria Quitéria. Os movimentos de João Pessoa estão fazendo lives. As Trapas e os outros movimentos contribuem também com essas lives. Geralmente, nessas lives do Mel, eu mesmo sou membro do movimento de bissexuais, estou aqui contribuindo com a live. E é isso, acho que a gente já vai se encaminhando para o fim, né, Maxwell? Tem algo mais que você queira dizer, despedir do público? Eu gostaria... Só um minuto. Ai, me perdi aqui. Outra coisa, eu achei interessante, eu acho que a gente poderia encerrar com a fala lá do... Acho que Hoje... Voltou. Eu achei que tinha sido censurada, tu acredita? Jamais, aqui não tem censura. Não, aqui não, mas eu sei lá se invadiram nossas redes. Ai, meu Deus, mas foi uma queda de energia, gente. Me desculpem, viu? Mas tentei voltar pelo 3G e não consegui. Ainda bem que voltou logo. Eu lutei só para me despedir de vocês, na verdade. Eu acho que é isso, né? Nem vi Max falando, mas eu vou ver, né? Gravado tá, né? Tá gravado, vai ficar disponível. É a despedida agora? Vamos se encaminhar para o encerramento agora. Tem algum outro comentário, produção? Ainda não. Teve comentário para você, Gi. Aí agora você vê quando voltar. Eu só gostaria... Aqui, Maria Pontes. Gi, maravilhosa, minha inspiração. Gente, essa é Maria, que é responsável pelo grupo da Paraíba, tá? Aquela que eu falei para vocês. Procurem ela. Por favor, essa mulher tem que tocar o grupo aí com vocês. Bom, como estamos caminhando para a reta final, eu gostaria de ressaltar aqui algumas questões que eu acho que é inerente à nossa luta e que a gente não pode desprezar. Visitar as nossas lições aprendidas nesse processo todo de construção da luta LGBT, revitar os nossos processos pedagógicos, né? E pensar que é necessário a gente fazer trabalho de base, que a gente precisa fazer formação política do nosso povo, para que nós possamos fortalecer a luta e para que nós possamos construir as alianças necessárias para fazer o enfrentamento do que está posto aí para nós, né? E, para finalizar, eu gostaria de ler uma poesia, né?
Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Da Clarice. E eu queria dizer o seguinte, que nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar para o armário, nós não podemos voltar para a senzala. Nós precisamos dar continuidade ao processo de construção de cidade, de territórios livres do preconceito, do racismo, da LGBTfobia, para que a gente possa ser livre para amar a quem a gente quer amar. Então, é com essa fala que eu me despeço de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Mel por estar criando esses espaços de diálogo e a todos os ouvintes, né, que passaram por essa sala. Gi, foi uma satisfação imensa, imensurável, conhecer você e poder fazer esse diálogo com você, né, nessa tarde de domingo. Will, mais uma vez, você se mostra maravilhoso na condução do processo dos debates das salas, então, parabéns, e muito obrigado pelo convite que você recebeu. Eu espero ter contribuído. Eu espero ter contribuído. A honra foi toda minha, viu, minha gente, de estar aqui com vocês. Eu realmente me sinto assim lisonjeada de representar esse movimento aí no estado da Paraíba, mas eu até gostaria de estar mais aí, na verdade, mas uma honra para mim. Isso aqui foi uma aula de política, uma aula de resistência, uma aula de tudo, de força, de afeto, de cultura, porque isso tudo o Max trouxe para a gente aqui hoje, o Will, maravilhoso, e conduzindo tudo direitinho. Foi perfeito. A não ser pela minha queda de energia, o resto estava tudo certo. O meu também teve problema de áudio. Live ao vivo é assim mesmo. A gente vai aprendendo, né? Porque a escuridão do espaço. Sim, mas agora está tudo bem. Olha que tá uma luz perfeita aí, viu? Tá perfeito. A gente vai aprendendo. O que está acontecendo nesses tempos é que a gente está se reinventando. Eu realmente, eu faço parte de um movimento que ele é 90% virtual, porque o Mães pela Diversidade é assim. Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é assim que a gente se mobiliza. Eu me digo amante e amada de muitas mães que nunca nem vi, nem nunca toquei nelas, assim, coisa intangível mesmo, uma coisa que a gente não... Mas, no entanto, hoje estamos todos vivendo esse mundo virtual, onde a aproximação é surreal pelas redes sociais. Então, a gente está construindo outro mundo dentro do mesmo mundo e de forma a trazer a gente a refletir sobre o que a gente precisa continuar errando, não, né? Acertando para poder seguir adiante. Então, agora, eu acho que é hora de soma mesmo, e eu estou aberta, junto com o Mães pela Diversidade, a abraçar todas as outras organizações que, junto com a gente, puderem somar, ou que a gente possa somar junto. A gente costuma dizer, Max, eu gosto de dizer aqui para vocês, é que a gente vai passar com o amor da gente, com certeza, mas a gente vai passar com muito respeito. Então, se a gente está aqui hoje, não é fácil para uma mãe sair da sua zona de conforto e admitir-se um ativista em nome da causa dos filhos, né? Então, só isso já é muito louvável, é incrível fazer parte do movimento como esse. Eu me sinto muito, muito, muito honrada, muito orgulhosa dele. Mas, na verdade, o que a gente vem é para caminhar junto, nem na frente nem atrás, do lado, sabe? A gente quer estar do lado de todas, todos e todas, para poder a gente seguir adiante. Isso. Ok? Sem recuar. Ninguém aqui vai recuar. Nem voltar para armário nenhum. Se minha filha decidir voltar para o meu armário por medo, quem vai se colocar na frente do armário sou eu. Aqui não, aqui você não entra. Parabéns, Gi. Obrigada. Mailton vai voltar aqui também para o encerramento. Agradecer em nome dos movimentos sociais LGBT de João Pessoa a participação de vocês. Mailton, você quer se despedir também da gente?
Bom, já que eu vou agradecer, né, a você, Max, a você, a Gi, e a você, Willames, por participar mais uma vez, por aceitar o convite do Mel, né? E, na verdade, eu voltei só para dar um pequeno informe, na verdade são dois, né? O próximo domingo nós não vamos ter uma live ao vivo, o Mel vai transmitir a parada online que vai acontecer, então a gente vai transmitir ela em parceria com os demais movimentos LGBTs na nossa fanpage do Facebook. Já no outro, de hoje a 15, nós vamos ter live novamente, no mesmo horário, às 16 horas, né? Sintam-se todos e todas e todes convidados, mais uma vez. Na verdade, entrei para agradecer a vocês três, que mais uma vez me deram uma verdadeira aula e foi um banho de conhecimento. Obrigado. E eu acho que a gente tem que encerrar com a frase histórica do Movimento Sem Terra, né? Que é do movimento LGBT do Povo Sem Terra. O patriarcado... Eita, peraí, calma. O patriarcado destrói, o capitalismo faz a guerra. O sangue LGBT também é sangue sem terra. Né, nós compreendemos que todos nós somos sangue sem terra. Né? É isso. Um cheiro para vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais. A live vai ficar disponível. Comentem, a gente está lendo tudo, vai responder tudo. Mailton está aí para ajudar também. Um cheiro para vocês. Obrigado, Gi. Obrigado, Max. Amo Paraíba. E obrigado, Mailton. Inclusive, os comentários quem estava colocando na tela era Mailton, tá, gente? Opa! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cheiro, tchau. Sim.